Seja muito bem-vindo ao canal Psicóloga Ana Gláucia Lima, aqui falando com vocês. E eu fico muito feliz de você estar aqui para discutirmos um assunto importante aqui no nosso momento terapêutico. Nós temos vários momentos terapêuticos, né? Nós temos momentos terapêuticos no programa Vivências, nós temos momento terapêutico aqui no canal, e aí a gente também propaga, né, esse canal e esse conteúdo para outras plataformas, porque eu penso que a saúde mental, ela precisa ser propagada, né, e conscientizada. E hoje, dentro da ideia de saúde mental, comportamento, que é o que a gente sempre fala aqui, eu venho levantar uma reflexão com você sobre Maio Laranja, que é o mês de conscientização e prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Dia 18 de maio, nós temos essa data como uma data assim enfática para falarmos sobre isso, apesar de falarmos sobre isso a todo momento, da mesma forma que a gente fala sobre saúde mental a todo momento. Por que 18 de maio, né? 18 de maio, porque foi em 18 de maio de 73 que Araceli ela sofreu uma violência extrema em Vitória, Espírito Santo, e aí passou-se a entender a importância de falarmos cada vez mais sobre prevenção de abuso sexual a crianças e adolescentes. Por que Maio Laranja? Porque laranja na psicologia das cores é uma cor que demonstra fragilidade, vulnerabilidade, né? E a gente também tem a flor gérgebra, acho que é esse o nome, que também faz parte da campanha, que é uma flor aqui do Brasil. Enfim, tudo isso para a gente lembrar que nós precisamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes de uma forma holística e principalmente nesse bombardeio de comportamentos mais sexualizados. O que a gente pode falar um pouco sobre conscientização e prevenção? Nós temos algumas formas de abuso sexual contra crianças e adolescentes, que são as formas extrafamiliar, intrafamiliar e a digital. Intrafamiliar são pessoas próximas dentro da família e que fica bem mais difícil até mesmo do adolescente e da criança sinalizar ou denunciar, né, porque envolve um movimento complicado de vínculo, e isso também a gente vai discutir sobre uma das dificuldades da criança e do adolescente sinalizar esse comportamento insalubre e criminoso. Extrafamiliar, né, são pessoas de fora do nosso núcleo familiar e que também é muito difícil da criança e do adolescente denunciar por N fatores. A forma digital hoje que a gente percebe muitas comunidades, né, a inteligência artificial ela vem aí para também driblar aí a imagem, voz de adultos como se fossem crianças e seduzir as crianças a ter um vínculo um pouco mais próximo. E enfim, a gente já viu isso em novelas, a gente vê isso em diversos temas de discussão e rodas de discussão, onde as crianças elas são aliciadas de uma outra forma, né? Elas acham que estão conversando com algum amiguinho da mesma idade, fazendo algum amiguinho virtual, essas coisas, então elas são aliciadas dessa forma. A gente precisa estar muito atento e monitorando o que as nossas crianças consomem e o que os nossos adolescentes consomem. Eu entendo perfeitamente nos meus pares, né, e nos meus estudos que é muito difícil isso. Demanda muita atenção, demanda tempo, demanda várias coisas que nós estamos em escassez hoje, né? Mas a gente precisa evitar com que as nossas crianças entrem em contato com abusadores de diversas ordens. E para isso, pensando nessa era digital, a gente precisa monitorar com o que e com quem as crianças estão entrando em contato. Isso é extremamente importante. Porque até a gente, né, é pego de surpresa em algumas situações. Nas questões intra e extrafamiliar, a gente também precisa ficar atento, né, com quem as crianças elas têm contato, com quem elas acabam tendo um vínculo maior e tudo mais. E as crianças elas falam através de comportamento.
Às vezes elas ficam um pouco mais medrosas, arredias, né? Tendo pesadelos, um pouco mais embotadas afetivamente, irritadas, depressivas, né? Também um pouco mais eufóricas. Olha só que loucura. Muitas vezes elas ficam mais próximas dos abusadores, porque a criança às vezes entende uma relação de carinho. Então elas ficam mais próximas, mais apegadas. Então, qual que é a ideia quando a gente fala sobre prevenção, né, e conscientização? Nesse caso, a gente precisa entender qual que é o comportamento basal da criança e do adolescente. O que fugir disso? Algum problema está acontecendo. Não necessariamente um abuso sexual, mas algum problema está acontecendo, sabe? Se a criança ela é mais tímida, mais reservada, mais quietinha, e isso é o basal dela, ok. Se ela começa a ficar mais tímida do normal, né, mais quietinha do que o habitual, ou então se ela muda o comportamento, fica um pouco mais sexualizada, um pouco mais extrovertida, alguma coisa está acontecendo. Então, antes da gente só focar até no abuso, alguma coisa está acontecendo com essa criança, alguma coisa está acontecendo com esse adolescente. E a gente precisa ter um vínculo pré-estabelecido para que essa criança e esse adolescente consiga falar o que está acontecendo, consiga nos narrar o que está acontecendo. Então, a gente precisa voltar muito, né, antes, porque muitas vezes o abuso, eu penso que seja a ponta do iceberg, terrível, né, terrível, indescritível, que demonstra fragilidades que vêm antes. Fragilidades de um vínculo saudável antes, fragilidades de uma comunicação aberta, clara, objetiva, assertiva, empática, afetiva antes. E muitas vezes a gente não tem esse vínculo, a gente não tem tempo, né, gente? A gente não tem paciência. E eu não estou julgando, eu super entendo, mas é um problema que a gente vai precisar olhar para isso, que a gente vai precisar mudar, fazer alguma coisa para com que a gente consiga sanar esse distanciamento que a gente tem das nossas crianças. Eu não sei se você viu, né, a série Adolescência ou Adolescente? Adolescência, né? Onde assim, demonstra realmente essas dificuldades dos adolescentes falarem abertamente, explicarem o que está acontecendo, né? E acabam se comportando de uma forma extremamente equivocada, de uma forma extremamente impulsiva. Nós precisamos estreitar os laços com as crianças e com os adolescentes. A gente só protege na presença. A gente não consegue proteger na ausência. A gente só protege se a gente estiver presente. Então, primeiro passo, antes de qualquer coisa, esteja presente com o seu adolescente, com a sua criança. É uma missão de vida. Não é assim, eu tenho tantos filhos. É uma missão de vida. Você estar apoiando e cuidando e formando uma outra pessoa. Então a gente parte desse princípio. Depois a gente pode olhar para alguns comportamentos que ele vem demonstrando, né? Algumas alterações no comportamento, alterações de sono-vigília, alterações na alimentação, no humor, algumas muito embotado ou mais eufórico, algumas alterações. E aí a gente precisa olhar para isso. Perceber se a criança ou o adolescente eles ficam mais afastados de uma pessoa específica, ou mais próximos de uma pessoa específica. Estar sempre dentro desse movimento de monitoramento e supervisão. Outra possibilidade, quando a gente fala sobre prevenção e conscientização em relação ao abuso infantil, a gente precisa fazer uma psicoeducação e uma educação sexual com essa criança e com esse adolescente. Nós temos alguns, se você der um Google aqui, você vai achar materiais de apoio que te ajudam a falar sobre sexualidade com a criança e com o adolescente. Né? Até te dando um spoiler aqui, tem um livrinho chamado Pipo e Fifi, tanto para crianças, quanto para criancinhas bem petiticas, quanto para crianças maiores, que falam e mostram partes do corpo, onde pode ou não pode tocar, né? O que é normal, o que não é normal acontecer, entende? Então essa parte de orientação e educação sexual é extremamente importante, porque você está instrumentalizando a criança e o adolescente a se posicionar, a saber o que é um carinho e o que não é um carinho.
até onde a outra pessoa vai e quem é essa outra pessoa. A gente precisa falar, a gente precisa conversar, dialogar com a criança, porque a gente precisa instrumentalizá-la, porque por mais supervisão e monitoramento que a gente faça, existem alguns lugares que essa criança estará sozinha na escola, por exemplo. Então a gente precisa, sozinha eu digo sem a gente, né, sem a figura do genitor, do cuidador. Então a gente precisa urgentemente abrir esses espaços de fala com a criança. Essa é uma outra forma de prevenção. Ana, que legal, você falou de formas de prevenção e tudo mais, mas e se está acontecendo na minha família algum comportamento, eu percebo alguma coisa, assim, eu não consegui ter assim uma comprovação, mas eu tenho assim, quase certeza. Procure pessoas que possam te ajudar. Procure o Disque 100, né? Você pode ligar, procure o conselho tutelar, procure a delegacia, procure, porque muitas vezes, para a população em geral, a gente não coloca a responsabilidade de identificação e manejo do abuso. A gente coloca a responsabilidade de identificação de alguma coisa. Alguma coisa está errado, alguma coisa está acontecendo. E aí o olhar técnico, o olhar mais técnico mesmo, ficam com os técnicos, que a gente vai encaminhar essa criança. Mas alguma coisa está acontecendo, denuncie, procure ajuda. Alguma coisa está acontecendo na sua vizinhança, diz que sim. É uma denúncia anônima que você faz. Sabe, alguma coisa, senhor, alguma coisa está acontecendo com o meu vizinho. Alguma coisa está acontecendo de errado com uma criança. Muitas vezes uma denúncia pode salvar essa criança. Existe um ditado lá atrás, né, que dizia que em briga de marido e mulher não se bota colher, se bota sim. Não se bota lá dentro, né? Não, mas você pode denunciar. Você pode solicitar a ajuda que as pessoas envolvidas não estão conseguindo solicitar. Hoje em dia a gente precisa nos cuidar, assim, sabe? Todos nós estarmos cuidando uns dos outros. Nós estamos vivendo momentos de caos dentro dos comportamentos, dentro dos relacionamentos, dentro das famílias. Momentos de muito desequilíbrio emocional, muita desregulação emocional. E eu acredito que faz parte, aliás, de uma responsabilidade social a gente pedir ajuda. A gente não está indo lá resolver com as nossas próprias mãos. Não, a gente está pedindo ajuda. Então peça ajuda, identifique, preste atenção. Muitas coisas hoje, gente, passa batido. Que a gente não presta atenção, a gente não identifica, a gente não consegue entender. A gente não consegue, sabe, colocar um tempo de investimento mesmo naquela situação. Investimento em como aquela pessoa está, investimento em como aquela criança está. A gente não tem tempo. E eu digo para você que quanto menos tempo você tem, menos tempo você tem. Quanto mais coisa na agenda que você coloca, mais coisa vai colocar. É um movimento contemporâneo muito insalubre e que só cabe a gente dar um basta e mudar o rumo da nossa história. Eu estava conversando com algumas pessoas e a gente estava discutindo sobre um vídeo que a gente viu da Joyce Meyer falando sobre uma reflexão que ela fez e que ela estava reclamando da agenda dela que estava lotada tudo. E ela pensou, mas eu que faço minha agenda. Eu que faço a minha agenda e eu estou sobrecarregada. Uau! Quem precisa mudar isso, gente? Quem precisa mudar? Então hoje eu quero que você entenda que nós temos uma responsabilidade social com as nossas crianças, sejam elas da nossa família ou não. Nós precisamos identificar sinais que fogem do basal daquela criança. Então a gente precisa o quê? Conhecer o basal da criança para identificar os sinais que fogem do basal. E a gente precisa procurar ajuda, seja no conselho tutelar, delegacia, Disque 100, a gente precisa procurar ajuda. E se já se instalou, infelizmente, na sua família, casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, procure a ajuda profissional. Procure ajuda médica, ajuda de assistência social, ajuda psicológica. Vocês vão precisar. Vocês vão passar por isso, assim, vão conseguir viver apesar de, mas precisamos procurar ajuda. Porque o trauma psicológico, ele está instalado também, dentro de outros critérios, também
em situações de ameaça ou de violência de fato, violação sexual de fato, ou violação sexual ou ameaça de violação sexual. Então, existe um trauma que é instalado, existem crenças disfuncionais que são instaladas e outros problemas sociais que podem vir desse problema, né? Que podem ser acometidos por esse problema. Então, a gente realmente precisa olhar para isso e precisamos criticar os nossos comportamentos, criticar, pensar, refletir, sabe, voltar atrás a algumas coisas que a gente está perdendo um pouco da nossa essência. Pensa sobre isso, eu espero que você fique bem. Você pode colocar aqui nos comentários, eu estou devendo aqui um tema sobre solidão e solitude, que uma seguidora maravilhosa me pediu, e eu vou gravar sobre isso. E seja muito bem-vindo, você que está assistindo agora, acesse esse canal, ative o sininho, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Um grande beijo para você e fique bem.